Então, gente, hoje a gente vai corrigir a prova de Química do terceiro bimestre, do terceiro ano. E para isso vocês precisam estar com elas em mão, porque eu vou ler o enunciado e aí eu começo a passar aqui. A primeira questão, ela diz assim: em relação aos alcenos, forneça a fórmula molecular e a massa molecular do alceno que apresenta 15 carbonos na molécula. E daí ele dá pra gente a massa molar do hidrogênio e do carbono. A primeira coisa que você tem que saber, um alceno. O que acontece? O alceno é um hidrocarboneto, né? Tá dentro do grupo dos hidrocarbonetos, dos alifáticos. E o que vai acontecer? Eles vão só ter carbono e hidrogênio na fórmula. E você tem que saber que a fórmula do alceno segue essa linha aqui, CnH2n, onde N é o número que a gente tem desse elemento. No caso, ele fala assim que a gente tem 15 carbonos. Logo, a gente tem quantos hidrogênios? Hidrogênio é 2 vezes o número de carbonos, ou seja, 2 vezes 15, 30. Então, essa é a fórmula molecular. E ele também pede para a gente dar a massa, a massa molar desse alceno. Como que a gente faz? A gente vai ver aqui, ó. C, eu tenho 15 carbonos. Qual é a massa molar de cada carbono? 12. Tá aí no exercício, 12 gramas por mol. 12 vezes quantos eu tenho? Eu tenho 15. Isso aqui vai dar quanto pra gente? 2 vezes 5, 10. Aí 1, 2 vezes 2, 4. Isso aqui dá pra gente 180. E a gente tem mais 30 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1 grama, ou seja, 30, 180. A gente tem que somar agora tudo. 180 mais 30 é igual a 210 gramas por mol. Então, a primeira coisa, saber que a fórmula do alceno é CnH2n. A gente já tem 15 porque ele dá no exercício, C15H30, porque é 2 vezes o número de carbonos. E por fim, a massa molar, que a gente descobriu aqui. O que acontece? Tem que pegar o número de carbonos que você tem e fazer vezes a massa molar de cada um. Cada um é 12. Isso aqui tá te dando no exercício já. Vezes 15 dá 180. Só que eu também tenho mais 30 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1. Ou seja, 30 vezes 1, que vai dar 30. E a gente tem que somar tudo, porque é do composto em si, não é só de um elemento. Então, 180 proveniente do carbono mais 30 do hidrogênio igual a 210 gramas por mol. No segundo exercício, ele pede para a gente fazer a fórmula estrutural de um ciclano que apresente 4 carbonos na molécula e um carbono terciário. Então, a gente tem que lembrar qual é a fórmula dos ciclanos. Ciclano, esse exercício 2. Ciclano segue a fórmula CnH2n. A gente já tem aqui o N. Ele fala que tem 4 na molécula, 4 carbonos. Isso aqui é referente à molécula toda. Então, C4, que é o número de carbonos que já está, H, 2 vezes 4, porque é 2N, H8. E ele fala assim, um carbono... Como é um ciclo significa o quê? Que tem um ciclo. Em qualquer ciclo, por exemplo, esse ciclo aqui, como eu posso fazer um carbono terciário? Como eu posso fazer um carbono terciário nele? Esse aqui se liga a 2, esse aqui se liga a 2, se liga a 2. Não tem como eu fazer uma coisa assim. Não tem. O que eu vou pegar? Vai ser uma ramificação. Só que no caso aqui, ele fala que a gente tem 4 ao todo. Então, o que vai fazer? Vou pegar e colocar só 3 na cadeia principal. Vai formar triângulo. E são 4 na total. Vou pegar, ó, como ramificação. Vou colocar aqui, ó. Daí, o que acontece? Desenha direito aqui. 1, 2, 3, 4. 4 total. Agora a gente completa com o quê? Uma coisa lembrando aqui, ó. AN só tem ligação simples. O hidrocarboneto, ou seja, tem C e H. Já tem o C e falta o H. Vamos completar. Uma ligação, falta 3, porque o carbono faz 4 ligações. CH3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Falta o quê? Falta uma. 1, 2. Falta 2. 1, 2. Falta 2. Essa é a fórmula estrutural, então, desse ciclano. A 3, o que acontece na 3? É apenas uma questão de interpretação.
E ele pergunta pra gente que, de acordo com o texto, o THC é um agente que combate o vírus da AIDS. Se você ler o texto, você vai descobrir que não, porque o THC vai apenas trabalhar contra um dos efeitos, que vai ser reverter ou interromper a perda de peso característica dos portadores do vírus. Agora, na questão 4, a primeira coisa que ele pergunta na A que grupo funcional pertence o Propofol? Que ele dá aqui a fórmula pra gente. Você tem que ver uma coisa. Eu tenho um OH. Isso te lembra o quê? Provavelmente álcool. Mas o álcool, o OH, ele está ligado a um carbono saturado. Ou seja, você faz ligação simples. Enquanto que aqui, a gente tem um OH ligado a um anel aromático. No caso aqui, o benzeno. Isso, quando a gente tem um grupo hidroxila ligado a um núcleo aromático, a gente tem um fenol. Então, pertence ao grupo dos fenóis. Tá bom? Já a B, fala o quê? Qual a fórmula molecular da substância? Você vai ter que ver, primeiro a gente tem que ver que elementos a gente tem. Cada ponta dessa aqui representa um carbono. Os hidrogênios a gente vai ter e elementos diferentes. O hidrogênio, normalmente, o hidrogênio sempre assim, você completa o que tiver faltando de ligação do carbono. E se tiver outro elemento diferente de carbono ou hidrogênio, ele mostra. No caso aqui a gente tem um O. Vamos começar com o carbono. A gente tem aqui, 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos. Agora hidrogênio. Preste atenção. Nas pontas aqui a gente tem a representação dos hidrogênios. Só que a gente tem que ver os que estão faltando. Vamos ver aqui, aqui, essa ponta aqui significa um carbono. Já tem o quê? Tem uma ligação aqui, 1, 2, 3, falta quantos? Falta 1. Completo. Aqui, 1, 2, 3, 4, porque aqui tem ligação dupla, conta como 2. Aqui tem 1, porque é uma ponta. 1, 2, 3, falta 1. E aqui, uma ponta também. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, 4. Não falta nenhum, porque o carbono faz 4 ligações apenas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, falta 1. 4. Não falta mais nenhuma, né? Então vamos lá agora contar tudo ao total, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu posso contar esse aqui também. 11, 12, 12 mais 3, 15 mais 3, 18. E agora tem outro elemento diferente de CH, que é o O, a gente só tem um. E uma coisa, você pode esse OH, no caso da dúvida, eu posso deixar 17 e colocar ele aqui. Não tem problema, vai estar certo do mesmo jeito. Mas eu preferi deixar assim. Tanto faz, os dois jeitos estão certos. Agora, a C pergunta pra gente para dar o nome oficial. Como que faz isso? A primeira coisa é ver. Quando a gente tem uma cadeia fechada e uma cadeia no caso aqui aberta, a gente tem essas duas abertas, a cadeia principal é sempre fechada, no caso aqui é o benzeno. E também tem que lembrar da nomenclatura dos fenóis. O fenol, a gente tem uma nomenclatura o quê? Primeira coisa a lembrar antes de tudo, da nomenclatura do fenol, é que sempre começa o nome das ramificações. A gente sabe que a fechada é a principal. E aqui as ramificações. E o que vai acontecer? Primeira coisa, a gente tem ramificações, então a gente tem que dar o nome para elas. Mas a gente primeiro também tem que indicar a localização dessas ramificações. O que a gente começa a numerar? Começa a numerar sempre de onde está o grupo funcional. Tá aqui, como sempre daqui. Sempre de onde estiver próximo do grupo funcional. Aí a gente continua. 2, 3, 4, 5, 6. Aí as ramificações elas vão estar localizadas em que carbono? No 2 e no 6. Daí você me pergunta, e se eu tivesse ido daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia ser 2 e 6 do mesmo jeito. Então, 2,6. Primeiras ramificações. Hífen. Que ramificação é essa? Daí você tem na página 35 do seu livro, se você quiser lembrar, que essas ramificações aqui, elas são isopropil, que também é conhecido como S-propil. Que significa, isso aqui é S-propil. O que é S-propil? Propil, prop 3 e o ramificação S vem de secundário. Ou seja, a valência está localizada no carbono secundário. Vou apagar aqui para você ver. Aqui tem um carbono.
a valência vai sair daqui. Ó, porque esse carbono tá ligado a esse, é um secundário. Por isso S-propil. E a gente tem isso dos dois lados. Então são dois. Diisopropil. Diisopropil. Porque tem dois. Tem dois de isopropil. Daí a gente começa a nomenclatura dos fenóis em si. Que sempre vem primeiro a ramificação e depois o nome oficial. A nomenclatura dos fenóis fala pra gente que a gente tem que colocar a localização do grupo OH. Onde está? Está no carbono 1. Então, 1 hífen, e a gente tem que colocar hidróxido depois. E por fim, o nome da cadeia principal. No caso aqui a gente tem um benzeno, anel benzênico, então a gente coloca benzeno. Essa aqui é a nomenclatura oficial desse composto. Por fim, a alternativa D, ele pede pra gente o número de ligações sigma e o número de ligações pi. Vamos lembrar o que é isso. Ligação sigma vai ser a primeira ligação que o carbono vai fazer. Tudo isso vai se referir à cadeia principal. Por exemplo, olha aqui, sigma. Os átomos da cadeia principal de carbono são esses aqui, né? Vamos ver, ó. Primeiro faz uma ligação. Vamos contar uma sigma. Faz outra aqui, duas. Outra aqui, 3. Outra aqui, 4. Outra aqui, 5. Outra aqui, 6. Essa daqui, esse carbono aqui, ó, faz outra ligação, faz duas. Só que a primeira é sempre sigma. A segunda, se tiver, ou a terceira, são pi. A primeira é sigma, a segunda é pi. E, olha aqui, entre os carbonos, então a gente tem 7 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma. Só que é tudo referente aos átomos da cadeia principal de carbono. Esses átomos aqui também faz ligação com hidrogênio. Ó, é ligação simples. Só faz uma. Então a primeira é sempre sigma. 1, 2, 3. Mais 3. A gente tem mais 3 sigma. E esses outros átomos aqui, eles têm a ramificação neles, ó. Uma ligação só. Uma ligação é sempre sigma. Se eu tivesse outra aqui, numa hipótese, a segunda seria pi. Uma sigma e uma pi. Só que eu só tenho uma sigma. Aqui eu tenho outra sigma. E aqui eu tenho outra sigma. Ao todo, mais 3 sigma. Isso tudo dá um total de 12 ligações do tipo sigma. Agora, a ligação do tipo pi. O que a gente tem aqui? Ó? É a segunda ligação. Onde a gente tem outra ligação? A gente tem uma aqui e outra aqui. Nenhum outro átomo da cadeia de carbono da cadeia principal faz outra ligação. Que faz mais de uma ligação. Só isso aqui fazem ligação dupla. Então eu tenho 1, 2, 3, ligação do tipo pi. Já na questão 5, ele dá pra gente um composto e pede pra gente analisar as alternativas referentes a esse composto. A primeira coisa que a gente tem que ver, o final, porque o final vai se referir ao grupo funcional que isso aqui está se referindo. O que é al? É a terminação de aldeído. O que é aldeído? Para ser aldeído, a gente tem que ter uma terminação na cadeia, deixa eu desenhar mais para lá, com uma carbonila. Carbonila é o quê? C, carbono com ligação dupla no oxigênio. E outra ligação de H. Consequentemente, o resto da cadeia vai estar para cá, porque vai faltar só mais uma ligação para esse carbono. E ele também vai pertencer à cadeia principal. Por quê? Porque o grupo funcional tem que estar dentro da cadeia principal. Vamos ver quantos carbonos tem nessa cadeia principal. Aqui, dimetil refere-se à ramificação. Octa. Octa significa o quê? 8. Tem 8 carbonos ao todo. Vamos ver, ó. Então, ó, rapidinho esse tipo de exercício, porque o tempo do vídeo não vai dar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só falta mais um. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 8 carbonos agora na cadeia principal. Ele fala o quê? Agora vamos analisar o resto. 3,7 de metil. A gente tem, para saber onde está esse dimetil, ou seja, 2-metil, ramificação, a gente tem que numerar a cadeia. Eu sempre começo contando do carbono do grupo funcional. Da onde está mais próximo do grupo funcional, no caso. 6, 7, 8. Então no 3 e no 7 a gente tem o quê?
um metil. Di quer dizer 2. Tem 2 metils. Como que é o metil? CH3, né? Mete um carbono e o significa ramificação. A gente completa com hidrogênios. 3 e no 7, outro aqui. E depois dimetil, octa. No 2 e no 6 tem o di-en. En é o que? Significa ligação dupla. Então, eu tenho duas ligações duplas. E onde estão eles? No 2 e no 6. Então, aqui no 2, como eu estou vindo nesse sentido, eu conto desse lado. E no 6, a gente tem dupla. Por fim, a gente tem que completar com hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Já tem 4 ligações desse carbono, não precisa de mais nenhum hidrogênio. Esse aqui tem 1, 2, 3, falta 1, 4. 1, 2, 3, tem 4 aqui, conta esse aqui também. 1, 2, falta 2. 1, 2, falta 2. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, 4. Não falta nenhuma. E 1, porque isso aqui só faz 1, mais 3. Agora vamos analisar as alternativas. A primeira disse assim: apresenta 2 carbonos terciários. Então, eu tive um problema no tempo do vídeo, mas a gente vai continuar. A gente estava falando da alternativa B, que é para descobrir a fórmula molecular. O que vai acontecer? A gente tem que contar, a gente tem que ver os elementos que tem e em que quantidade. Vou colocar mais para cá. Vamos começar com os carbonos. Quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem esse aqui também, 9, 10. 10 carbonos. A gente agora vai contar os hidrogênios. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 11, mais 3, 14, 15, 16 hidrogênios. E por fim, um oxigênio. Não tem mais nenhum oxigênio aqui. Essa é a fórmula molecular. Então, essa alternativa, a 2, quer dizer não B, ela está correta também. Então, até agora a gente tem a 1 correta e a 2 correta. A 3 fala assim: apresenta a cadeia homocíclica insaturada. Insaturada significa que tem ligação dupla ou tripla. Pelo menos uma desses. A gente tem aqui, é insaturada então. Homocíclica. Homo significa, tem átomo diferente de carbono entre carbonos? Não tem, então é homo sim. Só que cíclica. Isso aqui é uma cadeia cíclica? Forma um ciclo? Não, então não. Essa então está errada. Então a 3 está errada. E agora a 4, vamos analisar. Fala assim que apresenta 3 carbonos secundários. Secundário significa o quê? Se liga apenas a 2 carbonos. A gente tem aqui, ó. Esse aqui é terciário, esse aqui é secundário, se liga só a 2. Então a gente tem 1. Esse aqui também, se liga a outros 2. Esse aqui também. Esse aqui também, ó, a gente já tem 4. E aqui ele fala 3 carbonos terciários. Então essa tá errada. Então apenas a 1 e a 2 estão certas. O que dá pra gente é a alternativa C. Então a C é a correta. Tá bom? Agora a questão 5. O que diz? Ele fala pra gente dar a fórmula estrutural desses compostos. Eu vou começar com o ácido butanoico e o propanoato de metila. Primeira coisa, identificar aqui grupo funcional. Tudo que termina em oico, começa com ácido, faz parte dos ácidos carboxílicos. Para ser ácido carboxílico, qual tem que ser a terminação lá na estrutural? Carbonila ligada a uma hidroxila. Carbonila ligada a hidroxila. Por fim, só vai ter ligação possível para esse lado, que vai ser a cadeia principal. But é o quê? 4 carbonos na cadeia principal. Esse aqui também vai contar, tá bom, gente? E agora, só tem ligação simples entre os carbonos da cadeia principal, não na cadeia total. E por fim a gente completa com hidrogênio. Uma ligação, falta quantas? Falta 3, porque o carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não precisa de mais nenhuma. Então essa é a fórmula estrutural. Você poderia fazer desse jeito aqui, né? Que também vai fazer do mesmo jeito. Só que todas estão válidas, tá bom, gente? Agora, propanoato de metila. Que grupo é esse? Se você lembrar, é um éster. A gente tem o quê? O prefixo, infixo, o ato de, o nome do substituinte com terminação ila. Isso é um éster. Esse éster tem que ter o que ter?
uma carbonila, a outra ligação vai ser... Deixa eu colocar mais pra cá, senão não vai dar. Carbonila com um O e um C. Isso aqui se chama alcoxila. Vai ser o quê? Em vez da hidroxila, vai ser alcoxila, já que o éster é proveniente da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, esse propanato vai se referir à cadeia desse lado aqui, ó. Prop significa o quê? 3. Só ligação simples. O ato é uma regra, continua uma coisa fixa. Esse aqui é o substituinte. Met significa o quê? Apenas um carbono. O resto completo com hidrogênio, então. E a terminação ila aqui é fixo. Agora a gente completa com hidrogênio também, ó. 1, 2, 3, 4, porque tem que fazer 4 ligações, só tem uma aqui, falta 3. 1, 2, falta mais 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá certo. Então, essa aqui é a fórmula estrutural do propionato de metilo do ácido butanoico. Agora aqui, ó, 2-metil-butan-2-ol. Termina em ol é o quê? Álcool. Álcool tem que ter o quê? Tem que ter um grupo OH ligado a um carbono saturado. O que é carbono saturado? Aquele que só faz ligação simples, do tipo simples. Vamos ver a cadeia principal aqui, ó. But. But significa 4 carbonos. Vamos colocar. Agora ele fala, eu posso começar a numerar daqui ou daqui. Você escolhe, ó. 1, 2, 3, 4. Comecei a numerar daqui, que eu preferi. Vamos colocar o grupo funcional no carbono 2, ó. 1, 2. Grupo OH, tá bom? Daí, o que acontece? Agora a gente vai ver a ramificação. No 2, a gente ainda tem uma ramificação metil. Metil CH3. E agora a gente não tem mais nada que é importante. Tem esse ânon aqui, ó. Significa só ligação simples entre os carbonos da cadeia principal. O resto a gente completa com hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Falta 2. E 1, 2, 3, 4. Então, esse é o 2-metil-butan-2-ol. Tá bom? Agora a gente tem aqui esse aqui, ó. Eu preferi colocar aqui porque ele precisa mais de espaço. 2-metil-penta-3-onas. Ona significa o quê? Que é do grupo das cetonas. Para ser uma cetona tem que ter o quê? Tem que ter um grupo carbonila. O que é o carbonila? C com ligação dupla no O entre 2 carbonos. Essa é a regra, tá bom? E a gente tem quantos na cadeia principal? Pent significa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se coloquei no lugar certo. Vamos começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, ó. A localização do grupo funcional, que é a acetona, tá no carbono de número 3. Daí que acontece? Se eu começasse a numerar disso aqui, também ia parar no mesmo lugar. Porque se você percebe, tem uma simetria aqui. Ainda no 2, a gente tem o metil, ó. 1, 2, o que é metil? Ramificação. CH3. Pent, 5 a gente já sabe. Esse A aqui é só para dar um nome mais usual. A gente já resolveu tudo. Agora só falta completar com os hidrogênios. A última coisa, só tem ligação simples. E agora a gente vai completar com os hidrogênios mesmo. 1, falta 3. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, 4, não falta nenhuma. 1, 2, falta 2. E esse aqui, faltam 3 ligações. Tá certo, agora a gente vai fazer esse aqui, ó. Isopropioxibutano. Primeira coisa, que grupo pertence a que grupo? Se você já começou a estudar, ao grupo dos éteres. Por quê? Vai ter 2 cadeias, uma mais simples, que vem primeiro, e uma mais complexa, que vem depois. Esse óxido aqui, ele é fixo. O que significa aqui, ó? Isoprop. Isoprop é o S-propil. Já vimos esse exercício? Acho que foi no 4, se eu lembro. O que significa S-propil? Que a valência, no caso, vai se ligar à cadeia principal no carbono secundário. S vem de secundário, tá bom? Então, como que é? Prop são 3. A gente vai ter aqui, ó. CH3. Vamos primeiro só começar com os carbonos para não dificultar, né? A gente vai ter o quê? 1 CH3, um CH2 e outro
H3. Desse carbono secundário, ou seja, que está ligado a apenas 2 outros carbonos, vai sair o oxigênio como heteroátomo. E a gente vai ter, porque para ser um hétero tem que ser isso. Tem que ter um oxigênio como heteroátomo entre 2 carbonos, que no caso vai ser entre a cadeia mais simples e a cadeia mais complexa. A cadeia mais complexa é isso aqui, ó, butano. But, 4. 1, 2, 3, 4. Só ligação simples. Terminação O só tem CH. Uma ligação nesse aqui. Agora faltam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E esse aqui, CH3. Então, esse é o isopropioxibutano. E agora o último é o X3Eno. Terminação em O é hidrocarboneto, ou seja, só tem CH. X significa que tem 6 carbonos na cadeia principal. 3 em significa ligação dupla. Então a gente tem uma ligação dupla no carbono de número 3. Vamos começar a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, então a gente tem uma ligação dupla. Então nesse sentido, então a ligação dupla vai ficar nesse sentido também. Agora a gente completa, não tem nenhuma ramificação. A gente vai completar com hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver essa numeração aqui para não atrapalhar. Só ajuda no começo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então esse é o X3N, é o mais fácil, né? Então foi isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar no meu e-mail. Ou se você me conhece pessoalmente, você pode perguntar para mim. Até mais, gente.